Glória a Deus. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 25. Todos encontraram? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da palavra. Podeis assentar, amados. Preciosa igreja, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre virgem prudente e virgens louca. Tá certo, hoje não vai dar para nós falar tudo, porque precisa de tempo, mas vamos despejar tudo que pudermos hoje, amém? Nós fizemos esse quadro aqui um quadro assim tosco. Eu não desenhei as igrejas porque precisa ser um desenhista. Apenas coloquei umas fotos aí, preto e branco, para vocês entenderem, porque muitas vezes não interessa muito o desenho. O que interessa é o entendimento. Amém? Você não precisa desenhar um cavalo, mas se você fizer um desenho que parece um cavalo, alguém vai entender que é um cavalo. Tá certo? Então aqui, amados, na verdade, tem 4 etapas de igrejas aqui. É o que nós vamos falar hoje, um pouquinho. Aqui está a igreja primitiva, feita na beira de uma montanha, como se fosse a igreja dos apóstolos, tá certo? Que tinha a doutrina original, como está aqui, a doutrina original, com 12 apóstolos, que foi a vindicação da igreja de Deus, porque na verdade a igreja nasceu do coração de Cristo. Amém? E foi vindicada no dia de Pentecoste, com a doutrina original. Só que essa igreja original, primitiva, foi perseguida e morta, martirizada, por 300 anos, 10 imperadores romanos perseguiram e mataram, tentando acabar com a igreja, com o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque até 325 da nossa era, eles batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo era ainda apostólico, original. Então, eu só estou pincelando para vocês entenderem. Então, 10 imperadores romanos, no período da Roma pagã. Eu quero que todos vocês captam isso aqui. Vocês não podem esquecer. Isso aqui foi no período da Roma pagã. Não era Roma cristã. Não era o Santo Império Romano, não. Era Roma pagã, rica. Por isso que tinha aqueles reis maus, como Nero, Aureliano, Diocleciano, Domitiano, Tito, e vai. Eram 10 reis terríveis, que perseguiram e mataram os cristãos.
65, do tempo de Paulo, praticamente, até 320. Depois, no ano 325, Constantino organizou a igreja, certo? Ele queria unir pagãos com cristãos. Só estou narrando a história para mim poder entrar aqui na mensagem. Surgiu a chamada Igreja Católica Romana, que lá hoje no Vaticano, a igreja que o Papa se assenta, o trono do Papa, que é uma igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana, São João de Latrão. É o título da igreja onde se assenta, onde está o trono do Papa, chama São João de Latrão. No porão da igreja tem 21 túmulos de papas enterrados, como cemitério. Ela, está escrito, é a mãe de todas as denominações da terra. Não é que nós estamos falando, não. Está escrito lá, na placa da igreja, como aqui, certo? Isso aqui é uma grande catedral romana. Eu estou colocando aqui apenas para vocês entenderem que dessa igreja primitiva sofreu martírio até que virou a igreja católica. Por que virou a igreja católica? Porque aqui em Roma, Paulo levou o evangelho para Roma. Paulo fundou o evangelho. A igreja aqui em Roma foi levantada pelo Espírito Santo através de um apóstolo chamado Paulo. Mas depois que Paulo dormiu, que Nero mandou arrancar a cabeça de Paulo, e aquelas perseguições, o que aconteceu com a igrejinha que era virgem, que era pura, que militava a palavra original? Ela foi infiel os votos matrimoniais. Atirou a sua aliança de noivado com Deus. E deixou entrar a vela, a missa, o purgatório, a indulgência, a bolacha redonda, batismo de criança, tudo quanto é heresia, tudo quanto é coisa do paganismo, entrou. E aí? Aí promulgaram lei dura. Quem não aceitasse o seu dogma, a sua doutrina, era morto. Por isso que de 325 a 1545, ela bebeu o sangue dos santos. De 325 a 1545, foi mais de 1000 anos. A Bíblia chama de era de Tiatira. 606 a 1520, a bola escureceu, você pode ver. Por quê? Foi um período negro da história. Por quê? Porque os cristãos morriam, mas não cediam para Roma. Sempre teve alguém segurando o estandarte da palavra. Mas o que aconteceu, amados? Apenas narrando a história. A igreja romana, eu marquei aqui, ó. Vocês podem ver que está 7 eras da igreja. Isso aqui é os 7 candeeiros, como está aqui, tá? Que de acordo com Apocalipse 1:20, as 7 lâmpadas representam as 7 igrejas, como está aqui em cima, as 7 igrejas. Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então veja bem como que a matemática de Deus não falha. Ó, Éfeso e Esmirna, até Esmirna, durou até 320 anos. Foi o período amargo. Esmirna, quer dizer, derivado de mirra, amargo. Quando vai na era de Pérgamo, a igreja casa com a política. No ano 325, quando Constantino fez o dogma da Santíssima Trindade, tirou o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo e implantou títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, mas no lugar de Íris, Horus e Osíris. Não adianta tentar enganar Deus. Tiraram nomes pagãos e colocaram nomes cristãos. Tiraram Astarote, Semiramis, Cibele, Diana e colocaram para Maria. E assim eles fizeram tudo. Então ela é a mãe. 325 a 1545. Aplicou a indulgência, aplicou a tortura quem não aceitasse o seu dogma. Ela bebeu o sangue dos santos, por isso que em Apocalipse 17 ela está embriagada. Mas o que queremos dizer? É que dela saiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, milhares de igrejinhas. Dela saiu milhares de igrejinhas. Você fala, por quê? Tal mãe, tal filha.
Você quer ver se a filha parece a mãe? É só olhar as características. Eu sinto muito, irmão. Mas onde queremos chegar? Queremos chegar aqui. Então essas igrejinhas que saíram, saiu no período de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sardes foi era de Lutero com a reforma. Quer dizer que antes de Lutero, meu irmão, não tinha ninguém, não tinha outra igreja para peitar a igreja romana. Sabe quem levantou? Um grupo grande, os valdenses. Mas foi perseguido com cães, caçado, matado de todo tipo. Nenhum grupo tentava se levantar contra Roma. Porque ela está enquadrada nos pernas de ferro da estátua, ela quebra, ela esmiuça tudo. Então saiu as denominações. O que é denominação? Denominação é um sistema criado pelo homem. Porque quando é criado por Deus, meu irmão, aí não é uma denominação. Não é um sistema denominacional. Mas a igreja, você fala, e os grupos de Deus? Vieram sofrendo perseguições. Os pequenos grupinhos que ninguém nem falava, nem tinha nome. Eles vieram sofrendo no decorrer da história, não dá para narrar tudo. Então o que aconteceu? Na era de Lutero, reforma, até 1906, que foi a era de Laodiceia, a terra estava cheia de denominações, cheia de sistemas. Aí entra a nossa mensagem, amém? Por quê? Porque Deus tinha prometido que Ele restauraria tudo. O que o pulgão, a locusta, o gafanhoto e a lagarta comeu da primeira igreja aqui primitiva, que era como uma árvore frondosa, mas o inseto romano comeu, Deus disse, eu restaurarei no tempo do fim. Amém? Mas a restauração tem que ser completa aqui, ó. Eu restaurarei. Mas você fala, por que 2 tabernáculos? Você vai entender. 2 tabernáculos. Aí, meu irmão, aqui está as denominações. Todos os tipos de denominações estão aqui, ó. Esse é o motivo da parábola da Virgem prudente e nécia. Por quê? Porque Deus prometeu, eu coloquei a noiva, restauração, a Virgem prudente, e recebeu o profeta, preparada para o rapto. Veja bem, chegando à meia-noite, ouviu-se um clamor. Essa meia-noite não é a noite natural, é a meia-noite da era. É o período negro da história. Porque você saía de uma igreja e ia para outra, não estava contente. Você saía de uma denominação e ia para outra, não estava contente. Saía dessa e ia para outra, não estava contente. E ninguém ia estar contente. Mas as escrituras dizem que chegando à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Quando gritou, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro, nós sabemos, à luz da Bíblia, que não é o esposo, é o mensageiro do esposo. Aí enquadra, aí entra todas as demais escrituras. Antes do tempo do fim, eu enviarei Elias, amém? Para converter o vosso coração à fé original, à doutrina original. A mensagem de Elias é para levar nós de volta à palavra original, não uma denominação, não um sistema denominacional, mas levar nós de volta ao batismo original, levar nós de volta à ceia original, levar nós de volta ao novo nascimento, ao batismo do Espírito Santo, à revelação completa. Então, amados, cada denominação dessa aqui, ó, ouviu o sai dela, povo meu. 18 de Apocalipse 4, não está escrito, sai dela, povo meu, de Babilônia e das filhas. Efésios 5,14, desperta tu que dorme. Nós dormíamos no sistema denominacional, mas ouvimos um grito, amém? Eu coloquei aqui essa, apenas para vocês entenderem que é uma igreja humilde, um tipo de um tabernáculo.
Uma igrejinha. Mas você fala, por que dois? Porque tem dois mesmo, um falso e outro verdadeiro. Avivamento dá gêmeos. Um é Jacó, o outro é Esaú. Um está preocupado com dinheiro, com fama. O outro está preocupado com a primogenitura. Agora, por que eu estou falando isso? Porque vocês são obrigados a saberem que Mateus 24, 24, se possível fosse, enganaria até os escolhidos, não cumpre lá na denominação, cumpre na mensagem do dia. Sistema denominacional não engana eleito. O que tenta enganar o eleito é algo parecido com o eleito. É o semelhante. Por isso que Eva caiu, porque o serpente era semelhante a Adão. E ela caiu. Então, amados, apenas pincelei para vocês entenderem um pouquinho disso aí, tá? Agora, todas adormeceram. As denominações no sistema e nas religiões. O sistema denominacional adormeceu tudo. Agora eu vou entrar no assunto. Por isso que eu disse, quando as pessoas aplicam a parábola das 10 virgens com a ressurreição dos mortos, não funciona. Por quê? Porque a ressurreição dos mortos, Deus não vai ressuscitar a virginécia para morrer de novo. Então não se aplica a parábola das 10 virgens para a ressurreição dos mortos. A parábola das 10 virgens aplica agora, nos vivos. Por quê? Porque tem muita gente dormindo ainda. Muita gente nas igrejas estão dormindo. Mas Deus tem compilado no livro da vida os eleitos, que são os prudentes. Os prudentes é a obrigação de Deus despertá-los, acordá-los. Eu não sei, mas você será acordado. Mas só de você estar aqui, você já está acordado. Você não está dormindo. Você tem luz. Quem está dormindo está no escuro. Então, amados, Efésios 5,14, como disse, desperta tu que dorme. No verso 14 e 15 diz, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Amém? Agora, por que a virgem prudente tinha luz? Luz é a palavra. Amém? Luz é a mensagem. A palavra é a mensagem. Amém? Luz, o que é luz? É a palavra. Salmo 119, 130 o versículo. A exposição das tuas palavras produz luz. Amém? A exposição da palavra produz luz, não uma luz natural, mas uma luz espiritual. Quando você conhece a palavra, você tem luz. Você não é enganado. Glória a Deus. Por isso que bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve as palavras da profecia deste livro. Então, amados, eu estou com uma série de parágrafos da mensagem de Mombrana. Por que estamos falando isso? Porque, irmãos, se não tem ninguém para falar, tem que ter alguém para avisar. Se você vê que estourou um rio aí, uma barragem, e a água vem rebentando tudo, você não vai avisar ninguém? Você vai ficar quieto? Você vai sair da cidade quietinho? Falar, deixa, não estou nem aí. Não há amor no seu coração. Você tem que subir num lugar bem alto e gritar, pessoal, estourou a barragem, fogem, corram. Então, amados, no Brasil e no mundo, tem muita gente interpretando errado a mensagem. Ainda que nós estamos aqui para aprender. Eu sou aberto
aberto às ideias. Mas tem que me provar o contrário. Então no Brasil está tendo muitas ideias diferentes. Por isso que eu coloquei 2 tabernáculos. Certo? Vai ter um tabernáculo genuíno e um falso com a mensagem. Por quê? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, amados, a mensagem do profeta é o azeite, a luz, a revelação dos mistérios. Quando aquelas mulheres não tinham azeite, elas não tinham a luz. Sem azeite você não tem luz. Sem luz você não pode caminhar. Escureceu, elas tiveram que buscar o azeite. Quando chegaram, Cristo já tinha levado a noiva. Agora, quem pode respaldar tudo isso chama mensageiro, 7º anjo. Nós vamos falar e vamos respaldar a luz da mensagem. Por quê? Eu sinto muito, meu irmão. Eu prego o que o irmão Brana pregou. Mas se o irmão Brana cometeu um equívoco, eu passo por cima do equívoco dele. Eu não fico barrado no equívoco do profeta. Porque o homem falha. Deus não. O homem falha. Elias falhou, Moisés falhou, João Batista falhou, Moisés falhou. Agora eu vou ficar olhando a falha do profeta? Não. Eu tenho que ver onde o profeta acertou. O irmão Brana cometeu equívoco? Cometeu. Agora eu vou ficar no equívoco do profeta? Não. Só Deus é infalível. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, veja, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Cristo está chamando, batendo na porta, buscando algum eleito. Agora eu pergunto, Cristo está batendo aqui? Não. Ele está batendo aonde? Em Laodiceia. Ele está batendo aonde? Ele está batendo na era de Laodiceia. Nós não estamos em Laodiceia. Nós fomos chamados a sair. Nós ouvimos um grito: sai de Laodiceia. Mas aonde que Jesus está batendo? Na porta do sistema denominacionais. Porque o sistema denominacional chutou ele para fora, colocou dogma, colocou credo, colocou tanta heresia na igreja, e ele, que é a palavra original, está do lado de fora da igreja. E ele não desiste tentando trazer algum eleito que está lá enredado. Então, amados, eu anotei essa parte aqui, que estou a porta e bato. Por quê? Porque ele está buscando, tentando despertar alguma virgem que pode ser prudente e está fazendo o papel de nécia, de tola. Porque, irmãos, olha, sinceramente, nenhuma virgem prudente ficará para trás. Porque Deus vai distribuir o azeite para todas. Você tem que ter o azeite, que é a mensagem da hora. Amém? Porque nós estávamos aqui nas denominações, mas vocês podem ver que eu fiz umas setas aqui, ó. Nós fomos chamados a sair. Assim como de Roma saiu as denominações, com as mesmas doutrinas, com os mesmos credos, Deus prometeu que tiraria nós do sistema errado. E ele tirou através de um profeta, porque só profeta que poderia trazer a restauração. Agora, Deus falou e fim de papo. Mateus 17:11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Elias virá. O irmão Brana foi Elias. Foi o ministério de Elias no irmão Brana. 5 vezes Deus prometeu derramar o espírito de Elias em um homem. Já foram 4. A 5ª vez é para Israel. Então, amados, eu quero chegar lá. Tudo que é exposto à luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é dito: desperta, tu que dorme. Quer dizer, quando você está dormindo, que de manhã cedo o sol bate lá na sua janela, o que acontece?
você acorda. Por causa da luz. Tanto que existe um ditado dos médicos, dos estudiosos, que você não pode dormir com luz acesa. Você tem que apagar a luz. Você tem que pôr uma cortina. Porque o nosso cérebro, ele só sabe que dorme quando está escuro. Como é que a virginésia está na luz que é a mensagem e vai estar aqui? Não pode. É muita luz. Agora a virginésia está dormindo no meio de mortos. Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos. Porque o sistema denominacional é morto. O sistema católico romano é morto, é do anticristo, do falso profeta e da besta. Vai chegar o pleno potenciário agora para perseguir o povo da mensagem. Porque o Concílio Mundial já uniu todas essas denominações. Todo o sistema denominacional está na confederação de igrejas. Nós não podemos estar. Mas eles vão forçar. Mas nós não vamos aceitar. O sol bate na janela, você acorda, você é despertado. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, amados, aqui está a luz. Amém? Que é a palavra. Lâmpada, ela que clareia o meu caminho. Ela que ilumina onde eu vou dar os meus passos. Agora, mensagem. Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhe. Eu estou com a mensagem aqui. Eu creio que o irmão Tiago está filmando aí. Aqui, ó. Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhe. A virginésia não foi advertida. Por isso que ela vai enfrentar a grande tribulação. Essas denominações, toda denominação tem 3 classes de crente. Está aqui, ó. 3 classes de crente. Pregada pelo mensageiro em 63. 3 classes de crente na igreja. Amém? Noiva. Qual a primeira classe? Incrédulos. É aquele que vem, batiza, mas não é bem o que ele queria, vai embora. Está representado nos 70. Que foram, fizeram cura e tudo, quando Jesus falou, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. Vazaram todo mundo embora. Porque Jesus falou e não deu explicação. Esses são incrédulos. Fica pouco tempo. Aí vem a segunda classe, os crentes fabricados. Crente manufaturado. O santarrão da igreja. Ninguém desconfia dele, mas é o hipócrita. Fica mais tempo. Está tipificado em quem? Em Judas Iscariote. Eu estou frisando isso, irmãos, porque tem pessoas que falam assim, a Judas era uma virginésia. Eu já vi vários pastores no Brasil pregar que Judas era uma virginésia. Aonde? A virginésia é salva. O Judas foi para o inferno. Ele era filho da perdição. Ele era o diabo em carne humana. Assim como Deus era Jesus Cristo em carne humana, o diabo estava na carne humana de Judas. Quando Jesus morreu, ressuscitou, veio na igreja, ele também veio na falsa. É o cavalo, montado no cavalo branco, enganando. Depois no vermelho, matando. Depois comercializando no preto. E hoje ele está no cavalo da morte. É o mesmo espírito que estava em Judas. E a terceira classe? O genuíno. O puro. Não tem virginésia. Amém? Baseado nessa mensagem, não há virginésia nos grupos da mensagem. E o grupo falso? O grupo falso são os enganados. Se tiver um eleito no grupo falso, ele sai de lá. Irmão, meu Deus do céu, se tiver um eleito num grupo da mensagem errado, um grupo falso, ele não fica. Por quê? O diabo mostra o rabo. 3 classes de crente. Os incrédulos, como eu disse, foi os 70, que foi tudo embora. O fabricado, o manufaturado, foi Judas.
Jesus falou, não vos escolhi vos 12, e um de vós é o diabo? Quem era o diabo? Judas. Então Judas não é virginécia, ele se perdeu. E o genuíno? Eram os 11, que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Amém? Eram os 11. Então, amados, estou falando isso, porque eu quero frisar essas coisas. Agora, seguindo mais um pouquinho aqui. Existe uma mensagem saindo fora do arraial. Saindo fora do arraial. Baseado em Hebreus 13:13. Saiamos, pois, a Cristo fora do arraial denominacional. Saiamos, pois, a Cristo fora da religião falsa, fora de Babilônia. Deus é obrigado a tirar nós. Estamos aqui porque saímos, fomos acordados. Aleluia! Saindo fora do arraial, arraial denominacional. Hoje tem, se sabe, batistas, adventistas, testemunhos de Jeová, universalitas, pentecostal, neopentecostal, metodista, luterano, católico, espírita, todo tipo de sistema. Deus tirou nós. Por isso que eu marquei aqui, veio para cá. E mesmo você sendo chamado, você é chamado de novo. Muitos são chamados e poucos escolhidos, e dos que Deus escolhe, Ele escolhe de novo, e daqueles escolhidos ainda vê se passa no teste. Então, amados, eu não entrei em nenhuma mensagem do profeta até agora. Mas por que estou falando isso? Para deixar claro para os nossos irmãos daqui do tabernáculo, dos que vão nos ouvir, seja no Brasil, onde for, na África tem uns irmãos que nos ouvem. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, do grupo da mensagem que ouviu o mensageiro, você não pode perder o rapto. Por quê? Se você perder o rapto, você perdeu tudo. Você teve a oportunidade e não entrou. Ah, mas e a virginécia? A virginécia está dormindo. Ela vai morrer na tribulação. Ela vai morrer diante da besta. Porque eu vou ler para vocês. Ela entra salva na grande tribulação. Vai ficar 1000 anos enterrada, sepultada. E vai ressuscitar no julgamento. No julgamento, ela é salva. Por quê? Porque ela é virgem. Nécia. Ela não faz parte da noiva. Agora, por que eu falei que quem perder o rapto perde tudo? Porque a noiva de Cristo aqui está tipificada na igreja de Israel. Israel saiu do Egito pela vereda de Deus. Amém? Tiveram o seu período de caminhada. Depois que atravessou o Mar Vermelho, que é o batismo. A Bíblia diz em Coríntios 10, que eles foram batizados na nuvem e no mar por Moisés. Então o Mar Vermelho foi o batismo deles, primeira etapa. Aí eles começaram caminhando na segunda etapa, que é a santificação, a limpeza do vaso. A mulher larga os costumes do mundo, o homem larga os costumes do mundo. Você se santifica. É um período longo. Mas quando chegou em Canaã, no Jordão, para atravessar o Jordão e entrar em Canaã, vocês conhecem muito bem a história. O que aconteceu com a maioria deles? Foram fronteiriços, crente de fronteira. Chegou na beira do Jordão, em Cades Barneia, e voltou para trás. Não tiveram coragem de entrar. Eles não olharam a palavra, eles olharam os problemas. A cidade fortificada, gigantes. Eles não olharam a palavra. E o povo da mensagem hoje, meu irmão, por que não entra? Porque olha problemas, olha circunstâncias. Você não pode ser um fronteiriço. Você tem que romper o Jordão. Você tem que olhar para a palavra e não importar pelos problemas. Ah, é gigante, não importa.
degola o gigante, arranca a cabeça dele na espada. A guerra é do Senhor, não é sua. Mas o que eles fizeram? Não podemos, Moisés, nós não damos conta. Voltou para trás. Eu pergunto, quantos pastores da mensagem, pastores grandes, que vêm me dizer que aquele povo que voltou era virginésia? Aonde? Mombrana nunca falou isso. Porque se aquele povo que voltou para trás fosse virginésia, eles seriam salvos. Cristo disse, vossos pais comeram maná no deserto, e todos estão mortos. Daqueles que voltaram, irmão, não salvou nenhum. Só salvou Josué e Calebe e Moisés. Porque Josué e Calebe trouxe uma nova turma que nasceu no deserto, dentro dos 40 anos, e atravessou o Jordão, limpou a terra e posicionou o povo na terra. É o que nós temos que fazer aqui. Nós temos que ser o Josués. Amém? E o Josué chama Espírito Santo. Ele que nos posiciona. Glória a Deus. Glória a Deus. Então não tem virginésia na caminhada, no percurso da caminhada de Israel. Não entra virginésia aí. Eu estou citando da mensagem, eu vou entrar. Mas onde que aplica a virginésia? Na Bíblia. Ló e Abraão. O Ló se deliciando com Sodoma. Quem é que está deliciando com o pecado de Sodoma dessa era? As denominações. Aceita toda a bagaceira na igreja, os cultos gospel, as músicas gospel deles, toda a sujeira está nos púlpitos. Isso é Sodoma, isso é Laodiceia, isso são os loptistas. Mas Abraão estava lá na montanha. Abraão é o grupo eleito. Abraão escutou Elohim. Nós escutamos o mensageiro. Então ali você vê os dois grupos. O Ló, virginésia. Porque o Ló foi salvo. Ele é um tipo da virginésia. Outro tipo, Noé. Noé é um tipo da virginésia. Enfrentou as águas de tribulação. Dilúvio. Mas quem representa a noiva? Enoque. Antes da grande tribulação chegar, Enoque andava de mãos dadas com Deus. Deus o levou. Você conta Enoque, ele é o 7º homem, mostrando que na 7ª era haverá os Enoques, que estão de mão dada com a palavra. Glória a Deus. Mas eu quero fundamentar, eu não quero deixar só nisso. Hoje vocês vão me dar um tempinho. Eu quero fundamentar com os parágrafos. Porque muito pregador prega e não dá os parágrafos. Eu quero dar o parágrafo da mensagem. Enoque foi no rapto. Noé enfrentou a tribulação. E aí segue. Então, amados, eu estou aqui com a mensagem, a palavra falada e a semente original. Segunda parte. Palavra falada e semente original, segunda parte, parágrafo 20. Diz assim, agora, a virginésia e os pentecostais híbridos, que são a mesma coisa, híbridos com as coisas do mundo. Agora recorde, eu sou um pentecostal, mas não pentecostal através de uma denominação. Isso me indigna, diz o profeta. Eu sou um pentecostal por experiência. Devemos ter, os metodistas são pentecostais, os batistas são pentecostais, os católicos, eles obtiveram a experiência pentecostal. Você não pode organizar o Pentecoste, porque é uma experiência, e é Deus, e não pode organizar. Agora Jesus nos disse que essas coisas viriam, nos disse que aconteceriam. Ele disse, as virginésias se levantariam, e as coisas que elas fariam, como as pessoas clamariam em seus dias, desejando azeite, mas seria muito tarde para elas. Vem, observe agora aquelas três igrejas. Aí está a prostituta, como eu disse, está aqui. Ela não veio por nada. Agora, ela centralizou em si mesma. Ali está a virginésia,
que é a igreja protestante. Os que protestaram contra Roma, o sistema denominacional. Isso é a linguagem do profeta. Ele está dizendo, a igreja protestante. Nós não somos protestantes. Nós somos a noiva. Irmãos, salvação é uma coisa. Até um médico que opera as pessoas, que ajuda as pessoas, e ele nunca foi na igreja, ele nunca se batizou, ele pode ser salvo. Salvação é N coisa. Agora, rapto, ser noiva de Cristo, sentar com ele no trono e julgar o mundo, é outra coisa. É um povo privilegiado. Estou falando para pessoas que foram escolhidas antes da fundação do mundo. Salvação é muita coisa. A Bíblia diz assim, quem usou de misericórdia, alcançará misericórdia. Isso ele vai ser salvo por isso. Então veja bem, ali está a prostituta, ela não veio por nada. Ali está a virginécia, que é a igreja protestante. E ali estava a noiva. Amém? Está separado a prostituta, a igreja protestante, que é as denominações, e a noiva. Então, a virginécia não está na noiva. Ali está os 3 estágios da igreja do último dia. Agora observe, vamos trazê-los diretamente de Gênesis e trazê-los até aqui e colocá-los em Apocalipse no rapto, o Senhor permitindo. Veja, 3 igrejas. Por que estou falando isso? Para vocês estar compreendendo a palavra. Amém? Essas denominações, irmão, elas têm parte da palavra, não toda a palavra. Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma pessoa falou para mim, mas o que tem um pouquinho de erro, que não sei o que lá. Eu falei, então tá, pega um copo de água. Pegou só uma gota de leite na água, ele adulterou a água. Você não quer pôr leite? Pinga um pinguinho de café, adulterou a água. Agora vamos apurar um negócio, um copo de leite, vamos pôr uma pitadinha pequenininha de veneno, mata. Aí o irmão falou, irmão, aí não dá, né? Mesmo um pinguinho de veneno. Eu falei, pois é, esse pinguinho lá na sua igreja errado é que faz a diferença. Você tem que ter a palavra cristalina como ela é, ou não tem nada, ou nós temos Deus mesmo, ou não temos nada. A revelação dos 7 selos, 411. Não vê você a virginécia agora? Veja os episcopais, presbiterianos, luteranos, todos tentando. O problema é, ao invés de tentar obter o Espírito Santo, eles estão tentando falar em línguas. Línguas. Uma mulher pode estar de cabelo cortado, toda maquiada, de short, e falar língua. Línguas não salva ninguém. Mas nós não proibimos falar línguas, desde que haja intérprete. Porque senão você vai nas igrejas, é língua para lá, língua para cá, mas não tem interpretação. A Bíblia chama de confusão. Falou, é uma confusão. Vai falar língua? Vou. Então tem um intérprete. Porque então não é de Deus. Que Deus é esse que fala língua e não dá a interpretação? Que Deus é esse? Então não é Deus, é um espírito paralelo. E você tem que saber. Então você tem que buscar o Espírito Santo, não falar línguas. Revelação dos 7 selos, 7º selo, 388. A primeira coisa foi que a virginécia teria que passar pelo período da tribulação para a purificação. Ela tinha que ser purgada de seus pecados de incredulidade e de ter rejeitado a mensagem. É o profeta falando. A virginécia rejeitou a mensagem, porque a mensagem é o azeite. A mensagem é o azeite. Esse é o segredo. Mas a virginécia rejeitou a mensagem. Ela foi o quê? Incrédula. Mas era virgem. Cria na segunda vinda.
vivia em santidade. Meu irmão, eu pergunto para vocês agora, duro, vocês acham que Deus vai mandar os bons assembleianos para o inferno? Não. Os bons batistas, os bons adventistas, bons denominacionais, as denominações estão cheias de pessoas boas. Deus não é injusto. Agora tem uma coisa, uma palavra golpeante: eles não podem ser advertidos, porque se eles forem advertidos, eles são passivos de condenação. Quem é a virginécia? A virginécia são pessoas inocentes, que nunca ouviu falar de nada da verdade. Se o irmão que ficou da denominação, batizado há 1 ano, lá você tivesse morrido, Deus tinha que te salvar, porque a única folhinha de salvação que você tinha era aquela igreja onde você estava. Mas Deus te conservou com vida, amém? Para poder revelar a totalidade da palavra. Aleluia! Glória a Deus! Não está aqui hoje o irmão, tem um irmão aí, o pai do irmão Denildo. Andava com revólver, não é isso? Bebia todas as cachaças, pisava no pé do outro lá no bar, falava: tira o seu pé debaixo do meu. Caçava briga com todo mundo. Sentou bêbado no trilho, o trem passou por ele, carregou ele no trilho. Lá na frente ele caiu no buraco. Era um viaduto. Está aí, batizado. Ele falou: por que eu não morri? Eleito não morre. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu era guri, 5, 6 anos por aí, eu ficava pescando nos rios lá do Mato Grosso, cheio de sucuri, cheio de bicho brabo. Sabe que ano? 1970, 65 anos. Eu nasci em 62. Eu tinha meus 7, 8 anos. Meu irmão, meus pais, minha mãe. Hoje eu falo para minha mãe, vocês nem preocupavam conosco, deixavam nós tranquilos. Eles eram tão simples, irmão. Eles estavam no sistema da congregação cristã nesse tempo. E Deus não guardou nós? Irmão, um sucuri para te pegar daqui para ali. Onça. Eu armava arapuca perto das onças. Na Rondônia, armava. Vi os estrumes delas. Deus não guardou? Eleito, Deus guarda. Amém? Não importa, meu irmão, Deus guarda. Até ele chegar a hora que ele precisa. O irmão Zé, o trem foi rolando ele assim, rolando ele assim, rolando ele, não passou por cima dele. Hoje ele está aí batizado. Glória a Deus. Então veja, revelação dos 7 selos, 388. A primeira coisa foi que a virginécia teria que passar pelo período da tribulação para a purificação. Ela tinha que ser purgada de seus pecados de incredulidade, de ter rejeitado a mensagem, ponto. Isto ela fez no período da tribulação. Vemos que termina aqui em Apocalipse 7. Entre o capítulo 6 e 7, que ela foi purgada, que é ali a grande tribulação. Lhe foram dadas suas vestes. Agora, ela não é a noiva, mas é a igreja. As pessoas puras que não tiveram a oportunidade. Você tem. Você está ouvindo a palavra. Então você não é a virginécia. Você está tendo oportunidade. Esse povo que representa a virginécia não tiveram oportunidade de ouvir a palavra verdadeira. Agora desculpe os pastores da mensagem mesmo. Vem me dizer, né? Os grupos da mensagem estão cheios de virgem prudente e cheio de virginécia. Eu vi um pastor falar assim, que no sistema denominacional aqui, ó, batista, assembleiana, adventista, pentecostal, tudo e católico, tudo está nos infernos. Ele falou, não vai salvar ninguém. Ele disse isso. Baseado aonde? Em nada. Porque não é isso. Quantas pessoas boas que estão no sistema, que nunca ouviu essa mensagem. É a prostituta? É. É batizado errado? É. Come pão de padaria e toma suco de uva? É. Mas é porque ninguém esclareceu a verdade para ela.
Se ela esclarecer a verdade, ela salta. Ela pula, ela fala, opa, é isso que eu queria. Ela sai. Ela deixa de ser dormente. Glória a Deus. Então, amados, veja bem, não tiveram a oportunidade, talvez, de receber a mensagem, ou de algum modo foram cegadas por esses falsos profetas, que é os pregadores. Elas não tiveram uma chance. E mesmo assim são realmente sinceros em seus corações. E Deus conhece seus corações. E aqui na tribulação são purgadas durante este tempo. Amém? Amém. Então não é da mensagem, não. Nenhum de nós vai ficar para a tribulação. Amém. Quem ficar não serve para nada. Quem ficar é porque era fabricado. Era incrédulo. Ele não suou a camisa. Ele não se preparou. Você fala, mas e aquele irmão que é fraquinho? Filipenses 1,6. Aquele que em vós começou a boa obra, ele aperfeiçoará. Amém. Meu Deus do céu, eu só tenho 20% de santidade. Deus vai te dar os 80% na hora H. Deus não vai te deixar aqui, meu irmão. Agora você tem que empregar força, você tem que lutar, você tem que se santificar, você tem que vencer Laodiceia. Não pode ficar com pelar e outro cá. Porque Laodiceia é o morno, o frio e o quente. Quem é o morno? As denominações. São os mornos. Quem é o frio? O mundo. O mundo, o pecador é morto. Para Deus está morto. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando-vos mortos nas vossas ofensas e nos vossos pecados. É morto. Mas quando veio para Cristo, Ele te ressuscitou, te deu vida. A vida que você tem veio de Deus. Então, o profeta diz, se você é frio, você pode se tornar quente. Porque Deus pode te dar vida. Mas o morno é complicado. Desculpe, irmão, o morno é aquele denominacional, sabe? Que você vai falar, ele está cheio de teologia. Não, mas acontece que eu estudei, porque lá no meu curso, porque lá eu estudei isso, e o doutor em filosofia, em teologia, me disse que é isso, então eu fico com o doutor, e fico com isso, e não fica com a Bíblia. Deus não pode trabalhar com ele, porque ele estriba no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5, filho meu, não te estribes no teu próprio entendimento. Pega seu entendimento e joga no lixo. Põe o entendimento da palavra. Se Deus falou caminha, você caminha. Se Deus falou direita, direita. Se Deus falou esquerda, esquerda. Vai pela palavra. Mas o problema do denominacional, hoje, o sabichão lá fora, é que ninguém pode ensinar ele. Quem é você? Eu fui conversar com o mestre da Adventista do sétimo dia. Ele falou, o senhor tem teologia? Eu falei, não tenho, eu tenho joelhologia. Ele falou, não converso com o senhor. Está aí o irmão Luan? Irmão Luan está aí? Não foi, irmão Luan? Ele falou, você tem teologia? Eu falei, não, eu não estudei teologia. Não converso mais com o senhor. Porque para ele é tão grande que vai perder tempo comigo. Vocês estão me entendendo? Então esse é o morno. E Deus disse, vomitar-te-ei da minha boca. Me dá ânsias no estômago espiritual de Deus. Por que boca? Porque na boca de Deus está a palavra. Então a palavra rejeita. Então, amados, veja. Abraão restaurado, 75. Mensagem do profeta. Abraão restaurado. Israel era o povo de Deus até que entrou no deserto. Sendo chamado, se tornou então a igreja de Deus, como eu disse. Igreja significa chamados, colocado à parte, como eu mostrei para vocês, saindo fora do arraial. Foi chamado. E Abraão era a igreja eleita. Ló era a virginécia, ou a igreja formal. Então ali estava o pecador e o sodomita. Não é eu que estou falando, é a mensagem do irmão Brana. Amém? Ló é uma coisa. Aí eles falam, não, mas o Ló
estava junto com Abraão, chegou a hora de separar. Você estava na denominação também. A irmã acendia vela, tinha irmãos aqui que era ex-católico, acendia vela, fazia o sinal da cruz. Você saiu. Você se tornou Abraão, largou o Ló para trás. Chega uma hora, meu irmão, que tem que separar. Separai-vos, diz o Senhor. Veja aqui os tipos que não falham: Abraão e Ló, Enoque e Noé, como eu disse. Observe, não se aplica a Moisés a saída com virginécia, e muito menos Judas. Como eu já falei, não pode aplicar Judas para virginécia, e nem o percurso de Moisés até a terra prometida, virginécia na caminhada. Não se aplica na mensagem. Você fala por quê? Porque os denominacionais não saíram com Moisés, eles ficaram no Egito. Quem saiu com Moisés? Os filhos de Israel. Quem saiu com o sétimo anjo? Quem saiu com o sétimo anjo? Quem saiu do Egito? O Egito representa a denominação. O Egito representa o mundo. Você sabe por que Deus permitiu Israel no Egito? Porque lá tinha trigo. Você sabe por que Deus deixou você uns dias na denominação? Porque lá tem trigo. O que é trigo? Palavra. Mas eu pergunto, o lugar de Israel é no Egito? Não, senhor. Eles ficou um tempo lá. A irmã ficou um tempo na denominação. Eu fiquei um tempo na denominação. Porque nós estávamos procurando alguma coisa. Mas chegou uma hora que nós ouvimos o grito: sai dela, povo meu. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, não tem como. Não tem jeito. Irmão, faz favor. Vem um, outro não vem. O outro não viu. Aquele que ouviu, veio. Apocalipse 4, segunda parte, os 24 anciãos. Apocalipse 4, parágrafo 191. Veja a virginécia. O que ela fez? Ela teve que vender algo para comprar seu azeite. O que ela teve que vender? Seus velhos credos e denominações e coisas. Ela vendeu tudo o que ela tinha para encontrar Cristo. Aquela grande joia. Amém? Amém. Eu tive que vender as minhas bagaginhas da Cristã do Brasil. Eu era da Cristã do Brasil, eu tive que vender. Vender para Cristo. Então, na última hora, quando a noiva subir no rapto, o que vai acontecer com os denominacionais? Os credos deles não vai valer nada. Os batismos deles não vai valer nada. Os cânticos gospel deles não vão valer nada. Vai chegar 2 homens na presença da besta. 50 anos na igreja denominacional. E o outro, 50 anos no mundo, na lama. Nega Cristo. Vocês dois. O que vai valer? Não negar Cristo. Não vai valer os 50 anos que ele ficou esquentando banco de igreja, não. 50 anos esquentando banco de igreja. Não valeu. O que valeu? Não negar a Cristo. Não é para nós, irmão. Nós somos virgem na palavra. O irmão, a irmã é virgem na palavra. Por isso que nós não podemos tomar uma ceia denominacional. Por que a igreja católica romana virou uma meretriz, uma Babilônia? Porque ela cometeu fornicação com ídolos. Ela caiu da palavra original. Era uma igrejinha poderosa que Paulo elaborou, fundou praticamente lá em Roma. Mas ela, como eu disse, foi infiel aos votos matrimoniais e adulterou. Quando adulterou, perdeu a virgindade. E ela, desculpe a expressão, tá? Casou com Satanás e gerou esse monte de igrejas. Por isso que Isaías diz: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. A noiva de Cristo é estéril, igual Sara, igual Raquel, igual Rebeca. Não gera. Porque quando a mulher concebe, ela se contaminou. Não é isso? Ou do seu marido, ou do seu amante. E ela aqui, a igreja católica, antes de casar com Cristo, ela já encontrou contaminada e gerou um bando de filhas. Com quem que ela teve essas filhas? Então, amados, assim aconteceu com Israel também, quando saíram do Egito. Moisés falou: olha, noiva,
eu vou ali buscar a tábua da lei. Quando voltou, ele estava cometendo adultério com o bezerro de ouro. Pecado espiritual. Estou falando isso para você, meu irmão, não voltar para o vômito. Da onde você saiu. Nem que você permanece sozinho, como Daniel permaneceu sozinho. Amém? Permaneça sozinho, mas não volte para o sistema. Porque sabe qual que vai ser a tentação que está na era de Filadélfia? Diz assim: para vós que temeis o meu nome, eu te livrarei da hora da tentação. Sabe qual que vai ser? Vai ser quando o tabernáculo for fechado. Nós não temos mais culto, nós não temos mais programa de rádio, nós não temos mais batismo, nós não temos mais ceia. Cada um vai cultuar na sua casa, até esperar o rapto. Poucos dias vai vir o rapto. Mas aí os seus parentes, os seus amigos denominacional vai te convidar. Não, vamos, hoje tem ceia lá na nossa igreja, vamos. Essa é a tentação, não a tribulação, a tentação. Vamos, minha irmã, você tempo atrás você era da nossa igreja está ligada no concílio mundial, você pode, lá somos livres. E aí, você vai? Já era. É a mesma tentação de Eva, o profeta fala. É a mesma tentação que Eva teve. Não tem problema. Você acha, Eva, que Deus vai te condenar? Que Deus vai te matar? Deus falou: no dia que comerdes, certamente morrerá. E morreu mesmo. Porque Deus cumpre sua palavra, ainda que depois ele redimiu. Então, amados, não vamos fraquejar. Parábola, ou melhor, a mensagem às 10 virgens, 136. Mas num dia destes, a mensagem irá para Israel. E o que romperá? Deus lhe enviará Moisés e Elias. Apocalipse 11. E eles farão sinais de maravilha. Sinal de Jeová. Enquanto os gentios são finalizados. Veja bem. O tempo do gentil termina. Deus volta com Israel. Com as duas oliveiras, Moisés e Elias. O tempo do gentil termina porque vem o rapto. E o mundo do gentil entra na grande tribulação. É o que ele está falando aqui. Então veja bem. O dia de graça deixará a igreja gentia. A era pentecostal acabará. As denominações continuarão. Está vendo? Porque elas vêm aqui com a virginécia. Nós entraremos nisso daqui a pouco. Mas elas chegarão naquele grupo. Agora, se Deus só respeita seus rituais, seus ritos, esses são os metodistas, batistas, pentecostais e assim por diante. Se ele apenas espera que você faça isso, pregar a segunda vinda, todas essas outras coisas, isso é absolutamente escriturístico, como os batistas, presbiterianos, demais fazem. Então Deus está obrigado a aceitar os dois, porque isto é tudo que ele requereu. Mas vem, sem a revelação, ali está a virginécia e aqui está a virgem prudente. Então, irmãos, o profeta deixou claro. Eu estou citando os parágrafos para ficar endossado, que não fica nas minhas palavras. A virginécia enfrenta a grande tribulação. Ela passa e é salva. Tem que ter alguém. Os mártires que a igreja romana matou, vai matar mais aqui. Mas não é a noiva de Cristo. A noiva vai no rapto. A noiva são aquelas pessoas que se prepararam para subir. Se encheram do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo hoje? A revelação no coração. O batismo do Espírito Santo hoje, meu irmão, não é falar língua, não é pular, não é dançar, não é rolar mais. O profeta disse que o batismo do Espírito Santo hoje é sem sensação. Igual Maria recebeu. Quando o anjo Gabriel chegou e falou: salve a agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Ela: que saudação é essa? Você conceberá, dará à luz um filho, pôr-lhe-á o nome de Jesus. Ela concebeu. Porque a mulher não podia sentir sensação, porque a mulher só desprende o óvulo quando ela tem sensações. Maria não teve, não podia ter sensação. E isso é uma das revelações para o nosso tempo. Por quê? Nós agora estamos... Quem já viu um pé de trigo quando está maduro? Quando está no cacho, ele fica assim, ó, quase arranhando o chão. Ele fica tão cheio, o cacho de trigo, ele não fica todo alegrinho, todo... E o vento, isso é Pentecoste.
Mas quando ele está cheio, granado, ele fica quietinho, porque ele está cheio. Ele não tem que ficar pulando e saltando, não. Oh, glória a Deus! Agora está certo, se você sentir emoções, o Espírito Santo dá emoção, e querer pular, e glória a Deus, tudo bem, é livre para isso. Mas só que não é todo dia. Uma vez que Deus derramou no Pentecostes, foi só aquele dia, que eles ficaram meio bêbados de tanto cheio do Espírito Santo, foi aquele dia. Você não vê mais Pedro falando língua e nos cultos, você não vê mais. Foi só aquela hora. Então, quando você vê muito barulho, é porque está vazio. Não tem. Quando você está cheio, você está quietinho. Você está santificado, cheio do Espírito Santo. Está sereno. Tempo nosso já voou, amados. Terminar o último parágrafo. 70 semanas de Daniel. 180. Agora, judaísmo, romanismo, protestantismo. Isto é a virginécia. Amém? Amém. Ó, meu irmão, isso é o profeta falando. 70 semanas, 180. Agora, judaísmo. Quem é o judaísmo? O povo de Israel que vai morrer diante da besta. 144 mil. Eles é um tipo de virgem também, a Bíblia fala. Que não se contaminaram com mulheres. São eunucos. São virgens. Não é virginécia, mas é um tipo da virgem. Por isso que o profeta colocou aqui, ó, judaísmo. Eles estão lá, eles não creram em Cristo. Eles são guardador da lei. Mas Moisés e Elias vai mostrar Cristo para eles. Romanismo, está lá a igreja romana. E o protestantismo, que saiu de Roma. O profeta diz, ó, abre o parênteses. Isto é a virginécia. Nós não está ali dentro. Nós estamos fora. Eu fui chamado a sair. Eu não estou em Laodiceia. Laodiceia é aí o mundo. Era sodomita, era de mulheres e homens nu. Era de homossexual. Casamento de mulher com mulher, casamento de homem com homem. Isso aí é Sodoma. Isso é fogo que vai acabar com isso. Mas nós estamos fora. Não é uma separação física, é uma separação moral. A irmã pode trabalhar, o irmão pode trabalhar num lugar que está cheio de sodomita, mas você é que faz a diferença. Você é moral agora. Então isso é a virginécia. Se ele fala, ó, judaísmo, romanismo, protestantismo, isso é a virginécia, se consolidarão juntas na forma de federação de igreja. E será como disse Jesus em Mateus 24 e Apocalipse 13, 14. Veja: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar. Consolidação de suas igrejas diante da besta. Veja, Roma é a besta. É o Santo Império Romano, o Papa é a besta, o anticristo. E vai chegar que, depois que a noiva sair de cena, ele vai chegar a ser a besta, vai receber poder. Lúcifer descerá e incorporar nesse homem. Então, Roma, o judaísmo, que é o Israel, e o protestantismo, vão formar a Confederação Mundial de Igrejas. Sabe por que os 144 mil vai morrer? Porque eles não vão aceitar a besta. Para começar, eles vão ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 14, verso 1. No monte de Sião estavam os 144 mil, que tinham em suas testas o nome dele e de seu pai. O nome dele, Jesus, e de seu pai. De seu pai, Cristo. Porque Cristo é o Espírito Santo que fez sombra na Maria. Maria achou grávida do Espírito Santo, que é o mesmo Pai, que formou o corpo e habitou no corpo. Era Deus em carne humana. Deus velado em carne humana. Deus fez uma tenda e morou aqui, num corpo de carne humana. E agora Ele está em nós, na noiva. Aleluia! Glória a Deus! Então, amados, esses três ismos, judaísmo, catolicismo e protestantismo, os três ismos vão se unir. Nós estamos fora. A virginécia, tadinha, vai ser purgada diante da besta.
Hoje eu estava olhando os instrumentos de tortura. Já existe 8.000 instrumentos de tortura guardado para a grande tribulação. Existe uma cadeira de ferro que você senta assim, e em poucos minutos ela esquenta, pega fogo. Você tem que confessar, você tem que negar. Mas a virginécia morre, pode fazer o que quiser com ela, mas ela não vai negar, porque a Bíblia diz que ela não negará o Senhor Jesus Cristo. E outra, não é por ela não, viu? Ela vai entrar por Deus. Por Deus. Porque nenhum de nós suporta a tortura. Ainda mais as injeções que eles aplicam hoje, os aparelhos que ele, como um capacete, põe na sua cabeça e faz você falar o que você nunca falou. Deus sabe o que vai fazer com essa virginécia. Porque eles colocam um negócio em você e faz você confessar qualquer coisa que eles queiram. Faz você assinar qualquer papel. Então Deus tem como salvar a virginécia. A pessoa fala assim: eu vou ser uma virginécia se eu não ficar na mensagem. Não tem como. Você foi esclarecido. Deus não leva o homem a julgamento sem antes advertir. Você foi avisado. Tem um lago ali, cheio de crocodilo. Tá? Lotado de crocodilo. O pai fala: meu filho, não vai nadar. Tem crocodilo. Aí o capeta chega e fala: não, lá é gostoso. Crocodilo não morde não. Vai lá. Aí o filho vai e mergulha lá. O pai nem está aí, ó. Igual a história do menino que queria tomar banho no Ribeirão. E o pai, uma semana o pai falando: não vai, não vai, não vai. Segunda não vai, terça não vai, quarta não vai. Quando foi no sábado o pai não aguentou, falou: vai. Ele foi e morreu afogado. Aí aquele rapazão que não sabia nadar, morto no caixão, o pai falou: meu filho, eu não vou nem chorar por você, porque eu te avisei a semana inteira. Então, eu estou livre do seu sangue. Mesma coisa é Deus, meu irmão. Você está avisado. Estamos avisados. Agora, se Deus não nos salvar, irmão, nós não damos conta de fazer nada. Porque não é o seu zelo, não é suas obras, não é seus frutos. É os frutos de Deus em você. Tudo que você veio na igreja hoje, veio. Você veio porque Deus veio com você. Senão você não vinha, não. Eu dei a cesta básica. Não foi você, foi Deus que deu. Você não dá nada, não. Eu fiz isso por alguém. Não fez, não. Foi Deus que fez através de você. É assim que funciona. Nós não dá conta de nada. O irmão lá evangelizou, ganhou fulano. Não, senhor, quem ganhou foi Deus. A Bíblia diz: não é as suas obras, é as minhas obras, feita por você. Por isso que ninguém é salvo por obra, salvo por graça. Amados, nós vamos ficar por aqui. Mas tem aqui um que eu vou soltar para finalizar. Vamos ficar de pé, amados. Eu vou citar esse só para finalizar, porque esse aqui ele diz assim, ó: você tem que manter a virginécia, a igreja apenas normal, confessionária. Vem, pergunta e resposta sobre Hebreus, segunda parte, parágrafo 239. O judeu primeiro, que é apenas uma pessoa cega esperando na lateral. O judeu está lá. Você tem que ter o próximo passo, que é a virginécia, que demorou e saiu e foi para a igreja, denominação, e se uniu à igreja, é os denominacionais, um sujeito bom. Então você tem que apanhar a igreja espiritual, que é o rapto, a noiva. Aí está ela, aquelas 3 pessoas. Você não pode, veja, elas não estão misturadas, nem um pouquinho. Amém? Então não está virginécia misturada com prudente, virgem prudente misturada com denominação. Não está. Ou é ou não é. Incline sua fronte, vamos orar. Vamos todos agradecer. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai Santo, pelo sangue do Cordeiro eterno nesta noite, Pai, faça justo a palavra em nossas vidas, Senhor. Que possamos ser virgens prudentes, que possamos ser o verdadeiro trigo. Precisamos amadurecer na Tua palavra, Pai. Abençoe Teus filhos, abençoe Tuas filhas, ó Deus.
Nos ajude nesta noite, ó Pai. Pelo amor da tua santidade, Senhor. Livra-nós do enredo lá fora. Livra-nós das confusões religiosas, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai. Pai Santo, olhe para teus filhos nesta noite, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Leve em paz o teu rebanho, guardado, protegido pelo teu sangue. Em nome de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém. Glória a Deus.